Dino Crisis 3 é considerado o pior jogo da saga Dino Crisis, tendo notas bem menores que os dois jogos anteriores, também por sua baixa qualidade técnica e gráficos atrasados para a época, no caso bem mais velhos, sem contar a astronômica diferença entre os jogos, com o terceiro título se distanciando bastante dos outros dois por conta da sua temática, se arriscando muito e errando bastante. É a filosofia literária desenvolvida e usada pelo escritor americano Howard Phillips Lovecraft, mais conhecido como H.P. Lovecraft. Foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror, ficção estranha e científica, fantasia e horror, atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica, sendo mais conhecido por sua criação dos mitos de Cthulhu. Em sua Weird Fiction, Lovecraft era um escritor de histórias de terror intensas que envolvem fenômenos ocultos como possessão astral e miscigenação alienígena, e os temas de sua ficção ao longo do tempo contribuíram para o desenvolvimento dessa filosofia. Entrou em produção em meados de 2000, liderado por Hiroyuki Kobayashi como produtor, e Shinji Mikami como produtor executivo da Capcom Production Studio 4. O jogo foi concebido como um exclusivo para o Xbox para aumentar as vendas do console emergente no Japão, com Kobayashi afirmando posteriormente que suas habilidades de renderização gráfica o tornavam a melhor escolha do que o PlayStation 2. Antes da chegada de Higuchi e Kamiya, Dino Crisis 3 havia conceituado como um drama humano, ambientado em uma instalação não especificada em uma cidade sitiada por dinossauros furiosos exibidos no tempo, com o jogador e os parceiros de IA trabalhando juntos para combatê-los de maneiras que podem mudar o resultado da trama. Este jogo proposto nunca foi feito, devido aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que deixaram a Capcom preocupada em como um ambiente de cidade destruída seria visto pelos jogadores. Em vez disso, um cenário de nave espacial, com o escritor de Dino Crisis 2, Noboru Sugimura, contratado para criar o roteiro, que foi concluído antes do apego de Higuchi e Kamiya ao projeto, buscando um estilo comparável ao cinema japonês de ficção científica. Kobayashi procurou um storyboarder e diretor de cenas da indústria cinematográfica. Sua primeira escolha foi Shinji Higuchi, mas devido a conflitos de agenda trabalhou com Makoto Kamiya, assumindo o storyboard e a direção cinematográfica, respectivamente. O Ozymandias era uma nave colonizadora, ou nave emigrante interestelar, transferindo colonos para o planeta A2. O navio parece ter recebido o nome de Ramsés II, conhecido pelos gregos como Ozymandias. Um Australis adulto tem cerca de 22 metros de comprimento e 7 metros de altura. Relacionado aos tiranossauros, compartilha um plano corporal semelhante, embora tenha uma segunda fileira de dentes, devido a anomalias na criação da espécie. A pele do Australis não cobre todo o corpo e seus músculos ficam expostos. Essa fraqueza é compensada por uma recuperação mais rápida de lesões e produção acima do normal de adrenalina para tornar o animal mais agressivo. Assim como outras espécies criadas pela MTHR, os Australis possuem um órgão gerador de eletricidade. No entanto, o órgão desta espécie é subdesenvolvido. Sebaurai é o estágio adulto da mesma espécie mutante do Gigantosaurus, da qual Rigel era o estágio larval, separado por vários estágios intermediários invisíveis de desenvolvimento. De uma perspectiva de tamanho, Sebaurai é mais identificável com Theropods Carcharodontosaurideus do que seu estágio larval. Como parte do objetivo do MTHR de criar a forma de vida definitiva, Sebaurai se torna formidável por meio de uma série de aprimoramentos genéticos que entram em vigor durante a metamorfose na idade adulta.
Como alguns outros dinossauros, Sebaurai é capaz de liberar bioeletricidade concentrada para atordoar suas presas. Ao contrário da Australis, no entanto, o campo é focado apenas nos inimigos imediatamente à sua frente e não ajuda na recuperação de ferimentos. Hegel faz parte de um completo ciclo de vida. Um organismo conhecido como domínio Hegel era a mãe da espécie. Hegel, as larvas, cresceram até o Sebaurai adulto. Como larvas, Hegel tinha corpos bastante simplistas, sem pernas funcionais, sendo os dois únicos membros praticamente inúteis. A espécie era, no entanto, capaz de consumir quantidades significativas de carne. E sabe-se que bandos de Hegel derrubaram e comeram um Australis por dentro. Hegel não tinha nenhum instinto de matilha. Embora eles atacassem regularmente em grupos, isso se devia aos sentidos aguçados da espécie, levando dezenas à presa. Miaplácidos compartilha alguns atributos físicos com o Spinosaurus, como longas mandíbulas cheias de dentes afiados, longos braços de agarrar e coluna alta. A criatura também ostenta grandes barbatanas cobrindo suas costas. Semelhante a um lagarto com barbatanas, Miaplácidos também é capaz de cuspir jatos de água de alta pressão como um ataque de longo alcance. Algol era altamente ágil devido às suas patas traseiras bem desenvolvidas, que permitiam saltos tremendos. Quando agitados, os indivíduos podem liberar rajadas de choque de um órgão gerador de eletricidade em suas cabeças. Algol era uma espécie diversa, suscetível a mutações e, em 2548, 3 subespécies surgiram no navio. Os alfas residiam no setor do convés e possuíam poderosos ataques elétricos, enquanto os gamas eram capazes de camuflar e viviam nos setores de armazenamento e poço. Regulus foi projetado com base no DNA de um Ankylosaurus. A pele de suas costas é coberta por placas grossas ou armadura orgânica capaz de desviar de ataques de projéteis. Em combate, ele pode rolar seu corpo e golpear seu oponente. No entanto, o ventre macio e a velocidade lenta da criatura a tornam vulnerável a ataques bem posicionados. Eles são resistentes, inteligentes e são capazes de usar as mãos. Ao restringir sua evolução a uma forma semelhante a dois primatas, foram criados dinossauros com propriedades semelhantes às humanas. Usando os genes da tribo Catarrhini, humanos macacos, a manipulação genética foi realizada no DNA do dinossauro, alterando os músculos e a estrutura esquelética. Como resultado, esta espécie modificada caça resistentemente como um grupo e exibe algumas características do Catarrhini. O domínio Hegel era um grande ninho localizado no compartimento de armazenamento grande no setor de armazéns de Ozymandias. Embora Sebaurai fosse a criação final de MTHR248, sua forma larval Hegel era muito fraca e dependia desse ninho para se proteger de predadores. Foi destruído em 2548 pelo membro do SOAR, Patrick Taylor. Inspirados nos conceitos descartados de Jurassic Park 3, Dino Crisis 3 também teve o mesmo conceito praticamente para criar humano-dinossauros geneticamente modificados. As criaturas que povoam Ozymandias são reveladas na história como híbridos humano-dinossauro geneticamente modificados. Como tal, os projetistas de criaturas eram livres para criar as criaturas como quisessem. Isso foi libertador para os designers, já que as equipes de Dino Crisis e Dino Crisis 2 tiveram problemas para tornar os terópodes únicos. Um tema comum nos dinossauros era que eles teriam pele exposta e poderiam liberar eletricidade como uma forma de ataque. O chefe final, Sebaurai, foi uma adição tardia ao jogo e foi ideia do diretor de CG, Makoto Kamiya. Esse tópico ele é bastante semelhante com as ideias descartadas de Jurassic Park 3 por conta dessas semelhanças, do uso da genética humana para com os dinossauros. Mas eu acredito que a diferença maior é que uma ideia foi elaborada e descartada e essa foi utilizada. E nós já sabemos que Jurassic Park 3 não é o melhor filme da franquia Jurassic Park. Agora, se imagina se
como seria se essas tais ideias tivessem sido aplicadas. Acho que o desastre teria sido do mesmo nível que foi a catástrofe que foi o lançamento de Dino Crisis 3, né? E a sua enorme diferença entre os outros dois jogos, assim como Jurassic Park foi, comparando com os dois primeiros filmes. O fracasso de Dino Crisis 3 foi tão grande que a Capcom abandonou qualquer ideia de fazer uma nova sequência rapidamente naquela época. E isso vem até os dias de hoje também. Tanto não há ideias de um próximo jogo da franquia Dino Crisis e rumores recentes que surgiram foram descartados, ou melhor, foram cancelados pela própria empresa. O jogo é uma mistura de Jurassic Park com qualquer filme de ficção científica ou até mesmo Alien. Mesmo na época quando lançado, a sua qualidade gráfica e técnica já era bem abaixo do que se era esperado para os consoles da época, mesmo tendo sido lançado na época do PlayStation 3 e Xbox. E a grande prova de sua decadência é que hoje em dia ele não é nem citado quando se fala em Capcom e jogos de Dino Crisis. Poucos se lembram desse jogo, lembram mais do primeiro e do segundo.